Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. E eu estou acompanhado do professor Osmar. Olá, boa tarde, Jonas. Boa tarde a todos que nos acompanham para mais uma aula de matemática aqui do 9º ano. Já aproveito e estendo boa tarde aqui a professora Bianca, dando boa tarde, Escola Estadual Mário Toledo de Moraes, lá em Caieiras, participando com a gente aqui, os seus alunos também. Bianca, obrigado. Em nome da Bianca, dou boa tarde a todos. Então, boa tarde a todos aí. Só para explicar algumas coisinhas para vocês. Nós estamos utilizando o caderno do Aprender Sempre, aí o material que vocês receberam. Então, sempre, cada situação de aprendizagem vão ser em 2 semanas. Então, aí vão ser 6 aulas. Hoje, nós estamos iniciando aí a situação de aprendizagem 2, né? Então, iniciamos essa parte aí com vocês. Já encerramos aí a primeira, então vamos agora para a segunda. A habilidade que vai ser trabalhada é a EF08MA07. Associar uma equação linear de primeiro grau com 2 incógnitas a uma reta no plano cartesiano. O objeto de conhecimento, associar a associação de uma equação linear de primeiro grau a uma reta no plano cartesiano. Então, essa ideia que nós vamos trabalhar aqui hoje, né, essa ideia que nós vamos desenvolver aqui hoje, passa muito aí pela ideia de equação, né? Equação, basicamente, é quando eu tenho uma igualdade, né, Osmar? É verdade, eu falava para os meus alunos aquela ideia clássica, né, da equação. Mas, professor, como que eu defino a equação? Ah, valor desconhecido, sinal de igual. Simples assim, né? E aí criava esse hábito, lógico, naturalmente, como as aulas, né, iam se decorrendo, a gente melhorava esses conceitos, né, Jonas? Isso mesmo. Então, hoje, o objetivo hoje, né, como vocês viram da habilidade, é começar com a ideia de equação. Tenho certeza que muitos já viram, estamos no 9º ano, né? Tenho certeza que muitos já até desenvolvem, mas eu vou fazer uma coisa que acredito que muitos não tenham visto, que é algumas ideias da equação, beleza? Então, na telinha de vocês vai aparecer, então, na equação, né, o que nós podemos encontrar, que é o seguinte, então, na matemática, uma equação, nada mais é, né, que vocês podem ver, é uma igualdade que envolve uma ou mais incógnitas, né? Então, a partir daí, eu tenho uma ou mais incógnitas e toda vez que eu resolvo elas, eu tenho aí, no caso, basicamente, essa equação. Então, na telinha eu tenho o exemplo de algumas, ó. Então, por exemplo, essa, ó, é o que a gente chama da teoria de Pitágoras, né, Osmar? Uhum. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, eu substituo ali os valores, então eu tenho uma igualdade aí, né? Eu tenho esse teorema. Eu tenho outra. Eu tenho ali, ó, que é a força, que é a da gravidade, né? A lei da gravidade. Que a força é a gravidade multiplicando pelas 2 massas aí, no caso, dividido pelo raio ao quadrado, né? É a lei gravitacional universal. Vocês vão ver isso em física ano que vem. E uma muito conhecida é a teoria da relatividade geral. E é igual a mc ao quadrado. Quem fez? Aí, ó, nosso famoso Albert Einstein, né? Pouco famoso ele, hein, Jonas? Então, basicamente, essa ideia aí, né, que vocês observaram, que vocês viram, são equações, né? Então, eu tenho ali as equações, basicamente, você vai ter as variáveis, você vai ter a incógnita, você vai ter os valores ali para substituir e, no caso, resolver. O nosso objetivo aqui hoje é partir aí de uma coisa mais simples, né? Partir de um elemento onde eu consiga a todos entender algumas ferramentas da equação e principalmente de conseguir isolar a tal da incógnita, né, Osmar? Sim, que é a grande questão, né? Que é a grande questão, não é isso? Então, na telinha de vocês eu vou colocar um exemplo e eu vou tentar desenvolver com vocês, tá bom? É assim, ó. Lá na página 77 do caderno Aprender Sempre, está assim, ó. Temos 4 cubinhos, aí é o exemplo que tá? Temos 4 cubinhos e um peso de 5 gramas. Dado o esquema e 3 cubinhos, né, do outro lado, né, então, do lado esquerdo, e 3 cubinhos e 3 pesos de 5 gramas do lado esquerdo. Como está na figura aí para vocês, como está na imagem, né? Os pratos estão equilibrados, quer dizer que eles são iguais. O que quer dizer que os cubinhos de um lado têm a mesma massa do outro lado, né? Do outro lado. Não sabendo quanto pesa aí, no caso, os cubinhos,
Por isso, ele, né, no caso, eles foram identificados com a letra X. Eu tentei recriar essa balança mais ou menos aqui, ó. Vou pedir até para o diretor colocar. Ó. Aqui eu tentei recriar a balança. O que, que eu fiz? Eu peguei aqui um... Puta, não é que eu esqueci o nome. Cabide. Um cabide. Boa, obrigado. Eu peguei um cabide, aí eu coloquei as hastes, né? E eu coloquei uma base aqui. Dessa base, como vocês veem, ó, ele balança, né? Então eu peguei aqui, eu tentei literalmente colocar uma balança. E aí nos lados eu coloquei a mesma ideia que está ali. Eu coloquei 4 de um lado e 3 do outro com o valor ali com 5 pezinhos. Então essa foi a ideia aqui que eu montei para vocês identificarem, beleza? Pode voltar na telinha para eles, diretor? Então na telinha ele fala assim, ó. Neste caso, é possível descobrir quanto pesa o cubinho X? Para que os pratos, né, no caso da balança, se mantenham equilibrados, são necessários, no caso aí, quantos gramas de cada lado da balança. Então a ideia aí é equilibrar essa balança. Eu vou mostrar para vocês a ideia de como a gente pode chegar. Isso daqui, ó, essa igualdade é o que eu tenho na balança. Então, de um lado, eu tenho aqui os 4, né, ó, os 4x e os 5 do pezinho. Do outro lado da balança eu tenho os 3 aqui, né? E eu tenho os 5 do pezinho. Beleza, Osmar? Beleza. Então vamos tentar, vou até pedir para o diretor, vamos lá. Vamos tentar fazer aqui, ó. Só alertando antes, se você for fazer isso em casa, tome cuidado. Porque nós estamos fazendo aqui, são copos com açúcar, né? Tem açúcar aqui dentro. Eu pesei os copos, bonitinho, fiz. E eu não sei se vai dar certo. Então, se você for fazer isso em casa, tome cuidado, porque a gente já sujou o estúdio, tá? Então, a gente já sujou aqui, deu aquela limpada, mas tome muito cuidado. Então, qual que é a ideia? Ó? Desse lado aqui, ó, desse meu lado direito aqui, eu tenho os 4 com o valor X e eu tenho 1 com 5. Desse outro lado aqui, Osmar, eu tenho com 3, né? Ó. Okay. É que não dá para ver todos, mas se eu mexer aqui, eu estou com medo de cair. E eu tenho os com 5. Essa é a ideia. Qual que é a principal ideia? Todo mundo fala, a principal é o tal do eu tenho que tirar de um lado e eu tenho que tirar do outro, não é isso? Certo. Beleza. O que eu tenho de igual? Eu vou começar com 5, tá? Que é o contrário do que todo... Não, vou começar com X. Ó, no X eu tenho 3 aqui. Tá vendo? Eu tenho 3 desse lado. E eu tenho 3 do outro lado. Eu vou tentar tirar um de cada vez. Então, ó, eu tiro um, ó, a balança pendeu, né? Sim. E aí eu tiro o outro, ela se iguala. Ok? Então eu já tirei um de cada lado. Vou tentar tirar outro. Deixa eu colocar a balança aqui um pouquinho mais para frente. Senão a gente perde. Sim, ó. Vou tentar isso. Vou tentar tirar esse outro X aqui, ó. Ó, ela fica pensa, né? Vou tentar tirar esse outro aqui. Aí ela iguala, ó. Tirei um X de cada lado. Beleza? Deixa eu arrumar ele aqui para vocês verem, ó. Beleza. Aí eu tiro um X daqui e eu tiro um X do outro lado. Igualou. Quer dizer, ó, que eu deixei a tal da minha incógnita de um único lado. Só que desse lado ainda tem um copinho com 5. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse copinho com 5 e vou tirar do outro lado o mesmo copinho com 5. Beleza? Okay. Então eu tirei aqui. O que sobrou? Que X é igual a esses 2 copinhos com 5. Quer dizer que X é igual a 10, Osmar. Legal, né? Beleza? Boa. Então eu espero que vocês... Essa mais ou menos é a ideia aí, o que nós temos da tal da balança. Então, vou até tirar aqui, antes que eu derrube e a produtora me mate. Então, coloquei aqui, ó, deixar aqui em cima. Então, essa ideia, né, foi essa ideia da balança, que é a tal da equivaler. Vamos tentar fazer a conta para ver se a gente enxerga isso? Então, na telinha de vocês vai aparecer. Primeira coisa que eu faço, diferente da balança, eu poderia ter feito, mas é juntar aí os pesos. Então, o que eu fiz? Eu juntei esses aqui, deu 4x. Juntei esses daqui. Opa, deixa eu colocar a borracha. Deixa eu apagar aqui. Então, juntei esses, deu 4x. Juntei esses, deu 3x.
Juntei esses 3, 5 aqui, deu 15. Então, cheguei na igualdade aí do quê? 4x mais 5 é igual a 3x. Aí o que eu faço? A ideia, o subtrair, essa ideia de subtrair, é subtrair dos dois lados aqui, ó, Osmar. Sim. 3x, ó, eu estou tirando 3x dos dois lados, que é a ideia que eu fiz na balança, só que eu fui tirando um por um. Sim. Então, o que eu tenho aqui na resolução? Eu tenho que 4x menos 3, e esse 5, a mesma ideia. Eu coloquei 5 aqui, e 5 do outro lado aqui também. Beleza? Beleza. Então, aí só subtraindo aqui, né, ó, 15 menos 5 é 10, e 4, eu tenho 4x, eu devo 3x aqui, eu encontro x, eu acho x como 10. É mais ou menos essa ideia. Vou tentar reproduzir mais ou menos com o que vocês viram ali. Então, eu vou ter de um lado aqui, ó, vou até colocar, Sim. São 3 de 5 aqui, 1 de 5 do outro lado. Aí aqui, ó, eu tenho os 4 e o 3 do outro lado. Eu vou até colocar aqui um pouquinho mais para a ponta da mesa. Legal. Vou ver se o diretor consegue pegar. Aqui um pouquinho mais para a ponta, ó. Eu tenho, então, os dois lados. Qual que é a ideia? Eu poderia juntar, digamos assim, ó. Eu vou pegar esses 3x aqui, ó. Eu vou juntar. Ó. Coloco em uma só. Junto aqui, ó. Concorda que eu tenho 3x aqui, ó? Eu juntei aqui 3x. Eu faço a mesma coisa do outro lado, ó. Ó. Juntei aqui, tenho 3x. Ó. Então, de cada lado, eu tenho 3x aqui, ó. De cada lado eu tenho 3x. Certo. O que eu vou fazer? Eu retiro. Então, retiro aqui os 3x. O que sobrou desse lado? X e desse lado 5. Se tem 5 de cada lado, no caso aí, né? Opa, eu tirei x do lado errado, né? Não, acho que eu tava... Não, estava certo, Não, né? sim, sim. Então, beleza. Aí, eu vou tirar um 5 de cada lado. Então, a ideia está aqui. Então, eu tirei um 5 de cada lado, acho que... Vamos tentar de novo aqui, ó. 4x, 5... Não, aqui era um x só. O 5 era desse lado. Então, essa é a ideia aqui, ó. 3, 5 e o 3x. Eu tiro um 5 de cada lado, tirei. Eu tiro um 5 de cada lado, também tirei. Ó. Então, quer dizer que x é igual a esses dois copinhos. Aí eu só junto 5 e 5, quer dizer que esse copinho aqui é de 10. Então, x é igual a 10. Beleza, Osmar? Beleza, é legal porque você consegue, aí nessa situação, você consegue ir trocando, né, e equilibrando do mesmo jeito. Lá no final das contas, chegou no 10 da mesma forma, né? Então, essa ideia, esse equilíbrio, essa igualdade. A igualdade nada mais é do que esse equilíbrio. Beleza? Pode pôr na telinha para eles, diretor? Então, lembrando aqui nesse caso, descobrimos que o cubo de x ele tem 10 gramas. Logo, se eu equivaler os dois lados aqui, ó, de cada lado eu vou ter 45 gramas. Legal, tá? né? A ideia é manter aí cada lado 45 gramas você encontrar dos dois. Beleza? Beleza. Vamos tentar uma atividade aí para ver se a gente consegue, então, enxergar isso? A ideia é a seguinte, ó. Leia as descrições abaixo e escreva a equação que representa cada situação, apresentando o valor da incógnita. Se você conseguir já descobrir direto, beleza. O dobro de um número é 6. Qual que é esse número, né? E na C, um número adicionado ao seu triplo é igual a 40. Então, o número, eu adicionando ao triplo, é igual a 40. Qual que é esse número? 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Ô, Jonas, retornamos aqui com a interação do pessoal, mais de 42 mil pessoas aí conectadas, tá? E participando, né? Que bom, tá? Professora Maria Jesus, tá? Lá do Brotero, acredito que seja a escola lá de Guarulhos, tá ok? E ela descreve lá que 2x é igual a 6, na letra A, não é isso? E na letra C ali, 3x igual a 40. Peguei a resposta da Yasmin também, que está lá com a professora Paula, tá? Yasmin da escola Rogério Levorim, de Francisco Morato. Aí ela respondeu a letra A lá, 2x igual a 6, tá ok? A Emily, lá da escola Alzira, tá lá com a professora Rosana também, A igual a 3, tá? E cadê aqui, ó, tá? O pessoal da Escola Estadual Zulmira da Silva Salles, lá em São José do Rio Preto, 2x igual a 6, perdão, e x mais 3x igual a 40, tá? Abraço pessoal lá da escola Moura Branco, professora Andréia, pessoal lá de São Caetano do Sul, aqui com a gente também. Boa, valeu, obrigado a todos aí, todos pela participação, muito obrigado mesmo. Vamos olhar a resolução? Na telinha de vocês vai aparecer. Então, o dobro de um número, esse número a gente vai chamar sempre, ou geralmente, né, Sim. de x. Então, o dobro de um número, eu posso escrever 2 vezes ele, né? Então, 2 vezes x é igual a 6. Que número multiplicando por 2 daria 6? É a ideia da divisão, né? Sim. Então, eu tenho que dividir esse 6. Então, 6 dividido por 2 é 3, como muitos aí, ó, como todo mundo colocou, Sim. x igual a 3, beleza? Beleza. Para o próximo aí, é um número adicionando o triplo desse próprio número, né? Então, eu tenho aqui, x é um número, mais o triplo dele mesmo. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho 4x, né? Então, nada mais do que 4 vezes esse número que eu não sei. Usando a mesma ideia, né, então, da divisão, eu vou ter o 40 dividido por 4, e aí eu vou encontrar o 10. Então, esse número aqui é o 10. Eu poderia dizer, eu gostei da ideia, que eu não vou lembrar agora o nome do professor, mas tentem colocar o número para ver se é verdade. Na afirmação falava assim, o dobro de um número é 6. O dobro de 3 é 6, é verdadeiro. Então, cabe, né? É verdade, dá para eu provar. Na última, poderia ser assim. O 10 adicionando o triplo de 10 é igual a 40. Então, 10, né, que é o número aqui, se eu adicionar o triplo de 10, dá 40. Então, se eu colocar esse número no lugar da frase, eu posso ver se é verdadeiro ou não a afirmação. É verdade, você sabe que eu lembrei dos tempos que eu fazia múltipla escolha lá, aquelas provas, na hora do desespero, você não sabia fazer, você jogava as alternativas e ia tentando. De vez em quando dá certo, é uma estratégia. Sempre fiz isso, não vou falar que não. Então, quem não fez, né? Essa é verdade, quem nunca fez isso, né? Então, essa é a ideia, esse é o contexto. O último exercício, ele está lá na página 75 para vocês, né? 79, desculpa. Estava na página 79. Então, assim, ó, Joana foi ao sacolão
com R$ 138. Ela fez compras, no caso aí, né? Ela fez compras de frango, frutas e verduras. Ao chegar em casa, ela verificou que havia gasto, no caso ao todo, né, do seu dinheiro. Ela encontrou na nota fiscal o seguinte, né? Na nota fiscal do frango, R$ 60, das frutas, R$ 36, mas não encontrou a nota fiscal das verduras. Então, ela não sabe o valor até então. Com base nos dados, né, do problema, você consegue? Responda qual a equação corresponde a essa situação e o valor pago pelas verduras. Tentem fazer pelo menos a equação, tá bom? 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. Jonas, professora Ana Angélica, lá com os alunos do nono C da Escola de Norá Silva dos Santos, em Cananéia. Verduras, R$ 42. Pois, 60 mais 36 mais 42, 138. Boa! Essa ideia mesmo, essa a gente poderia usar, inclusive a ideia da balança lá, de você equivaler os valores. Vamos para a resposta? Então, na resolução vai aparecer o seguinte, ó. Então, eu tenho lá o frango, as frutas e as verduras, deu R$ 138. Eu sei que o frango custa 60 e as frutas 36. Me falta descobrir a verdura. O que eu fiz? Eu somei esses dois aqui, ó, e encontrei 96. E aí eu vou subtrair, né? 138 menos o 96, aí eu encontro 42, né? Então a ideia aí da verdura, R$ 42, como muitos, né? Mas, acho que talvez tenha faltado aí, se vocês quiserem, né, colocar, eu poderia ter feito isso aqui, né? Só para a equação, né, Osmar? Sim. Então, eu ter escrito assim, ó. Então, eu escrito 60 mais 36 mais x é igual a 138. Poderia ter sido a resposta também, né? Beleza? Beleza, muitos colocaram assim também, tá ok? Então, espero aí que vocês tenham gostado. Vou pedir para o professor colocar, o diretor colocar o QR Code. Então, avaliem nossa aula. Gostaram da balança? Não gostaram? O que vocês acharam? Dá para fazer? Não dá? Deixem seu feedback, coloquem lá. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Osmar. Obrigado a você, Jonas. Obrigado a Daiane, professora Daiane, lá da Escola Estadual Jair Bart, lá de Tapetininga, com a gente aqui. Obrigado a ela, obrigado a todos que participaram da aula. Valeu, Jonas. Até a próxima. Obrigado, nono ano. Espero que vocês tenham gostado da ideia da balança aqui. Lembrando aí um recadinho, né? Não deixando, as tarefas já estão disponíveis, vão ficar para vocês. Calma que vai aparecer, vai ficar aparecendo aí aos poucos para vocês. Mas, lembrando que vocês serão informados melhor aí, ninguém vai ser prejudicado, beleza? Espero que vocês tenham gostado aqui da minha arte. Tá aqui a professora Fernanda, vai adorar aqui a minha arte. Então, obrigado, nono ano, valeu, até a próxima, tchau, tchau.